No tópico 8, nós vamos falar agora sobre o comportamento ácido e base e a estrutura química. Então, fatores que afetam a força ácida. Então, vamos considerar um ácido formado por HX, né? Para que essa substância seja um ácido, precisamos que a ligação entre o hidrogênio e esse elemento X seja polar, com uma diferença de eletronegatividade grande aqui, aonde o X vai ser mais eletronegativo do que o hidrogênio, portanto vai gerar uma carga parcial positiva sobre o hidrogênio, uma carga parcial negativa sobre esse elemento X aqui, que é mais eletronegativo. Agora, se X for um metal, então a polaridade da ligação fica invertida, porque o hidrogênio acaba sendo mais eletronegativo do que o metal. Então, se esse X aqui for um metal, o hidrogênio adquire uma carga parcial negativa e o metal adquire uma carga parcial positiva. E nesse caso, você vai ter uma substância de características básicas e não ácidas, tá certo? Então, para esse HX ser ácido, é importante que esse elemento ligado ao hidrogênio seja mais eletronegativo do que o hidrogênio, para gerar essa polarização e aí poder liberar H+, por exemplo. Então, a ligação HX ela também deve ser fraca o suficiente para ser quebrada. Quanto mais fraca for essa ligação entre hidrogênio e esse elemento aqui, que é mais eletronegativo do que ele, mais facilmente esse ácido vai liberar H+. Se ele libera H+, com mais facilidade, significa que ele é um ácido mais forte, né? Porque quanto mais H+, um ácido libera em solução, mais forte ele vai ser. Então, é necessário também que quando esse H+ seja liberado, que a base conjugada, que nesse caso vai ser o X-, ela seja estável. E as bases conjugadas mais estáveis são as bases mais fracas. Então, quanto mais fraca for a base conjugada, mais forte é o ácido, né? Porque quando esse ácido liberar H+, ele vai produzir uma base conjugada fraca, que é estável, tá? Bom, quando a gente analisa os ácidos binários, nós temos que analisar o seguinte: a força do ácido ela aumenta ao longo do período e descendo em um grupo, na tabela periódica. De modo inverso, a força da base diminui ao longo do período e descendo em um grupo na tabela periódica. O ácido fluorídrico, por exemplo, ele é um ácido fraco porque a energia de ligação entre o hidrogênio e flúor ela é muito alta, uma ligação curta, né? Então não é porque o flúor é mais eletronegativo que geraria um ácido mais forte. Nesse caso é pelo contrário, né? No caso aqui o flúor ele é um átomo menor e vai formar uma ligação de hidrogênio com flúor mais forte do que, por exemplo, de hidrogênio com cloro, tá certo? Então o HF é um ácido mais fraco do que o HCl, porque a ligação entre hidrogênio e flúor ela é mais forte. A diferença de eletronegatividade entre carbono e hidrogênio ela é tão pequena que a ligação carbono-hidrogênio ela pode ser considerada apolar. E o metano, então, não é nem ácido e nem base, ou seja, ele não tende a perder H+, porque essa ligação não está polarizada. Então, analisando os ácidos binários na tabela periódica, como foi falado anteriormente, a força ácida aumenta quando você desce dentro da coluna, dentro da família aqui, ou seja, o ácido clorídrico é um ácido mais forte do que o ácido fluorídrico, e a força ácida também aumenta quando você vem da esquerda para a direita dentro do período da tabela periódica, ou seja, o ácido clorídrico é um ácido mais forte do que o ácido sulfídrico, tá? Que é um ácido fraco. E a força básica é o contrário. Ela aumenta da direita para a esquerda dentro do período da tabela periódica, né, indicando que os hidróxidos formados pelos elementos da coluna A e 2A da tabela periódica são os mais formam as bases mais fortes, e a força base também aumenta subindo dentro da família da tabela periódica, tá? Então, nós temos que o H2S ele é um ácido fraco, mas ele é um ácido mais forte do que seria a água como ácido, tá certo? O pH3 é uma base fraca e seria uma base mais fraca do que a amônia.
A amônia é uma base mais forte do que o pH3, apesar da amônia também ser considerada uma base fraca, porque o aumento da força da base é subindo aqui dentro da família da tabela periódica. Tá? Então, os oxiácidos, eles geralmente têm ligações entre hidrogênio e o oxigênio. Então, todos os oxiácidos têm a estrutura. Tem um elemento aqui, geralmente é um metal, pode ser metal como cromo ou manganês, mas geralmente é um metal ligado no oxigênio, e esse oxigênio ligado diretamente a um hidrogênio. Então, os hidrogênios ionizáveis são os hidrogênios ligados nos oxigênios, como eu já falei em aulas anteriores. A força do ácido ela vai depender desse elemento Y e dos átomos ligados a Y. Se esse Y for um metal, imagina aqui sódio, é um elemento de baixa eletronegatividade. Então, se você tem sódio aqui, você tem NaOH. Então, a substância que você tem ela é uma base, né? Isso principalmente se for um metal da coluna A, 2A da tabela periódica e alguns metais de transição, né? Aqui, como eu falei anteriormente, pode formar ácidos como o ácido permangânico ou ácido crômico, se eu tiver cromo ou manganês aqui nessa posição. Tá? Mas, de outra forma, outros metais na posição do elemento Y vão gerar elementos de baixa eletronegatividade e vão gerar substâncias que são bases. Mas agora, se esse Y tem eletronegatividade intermediária, como por exemplo o iodo, que a eletronegatividade dele é 2,5. Os elétrons estão entre o Y e o oxigênio, né? Porque a eletronegatividade dele é intermediária. E essa substância é um oxiácido mais fraco. Se esse elemento Y não for um elemento muito eletronegativo, tiver uma eletronegatividade intermediária, você vai gerar aqui um ácido fraco, um oxiácido fraco. Agora, se Y tem eletronegatividade grande, como por exemplo o cloro, que a eletronegatividade é igual a 3, os elétrons estão localizados mais próximo de Y do que do oxigênio. Então, se aqui for cloro, como ele é um elemento mais eletronegativo, ele atrai os elétrons mais para perto dele. Quando ele atrai os elétrons para perto dele, ele polariza mais essa ligação entre o hidrogênio e o oxigênio, o que facilita a saída do H+, né? Então, quanto mais eletronegativo for esse átomo aqui nos oxiácidos ligado no oxigênio, maior vai ser a polarização dessa ligação e aí mais fácil de ser liberado o H+. E se o H+ é liberado com maior facilidade, o ácido vai ser mais forte. O número de átomos de oxigênio também ligado nesse Y, neste elemento eletronegativo aqui, ele também vai influenciar na acidez do composto. Então, o número de oxigênios ligados a Y aumenta a polaridade da ligação OH. Então, quanto mais oxigênio você tiver ligado nesse Y aqui, maior vai ser a atração, né? Já que o oxigênio é um átomo muito eletronegativo, e vai polarizar mais essa ligação entre o hidrogênio e o oxigênio aqui. Então, a do ácido ela aumenta. Por exemplo, o ácido hipocloroso ele é um ácido mais fraco do que o ácido cloroso. Na verdade, todos os dois aqui são ácidos considerados fracos, né? Mas, quando você tem o HClO3, você já tem um ácido forte. E esse ácido ele é mais forte então, do que o ácido cloroso, e ele é chamado de ácido cloro. Caso você aumente mais um oxigênio aqui ainda, você vai ter o ácido perclórico, que vai ser um ácido mais forte do que o ácido clórico. Então, aqui você evidencia isso. Se o número de oxigênios ligado ao Y aumenta, você aumenta a polaridade da ligação entre o oxigênio e o hidrogênio, o que vai facilitar a perda dos prótons H+, e fazendo então com que o seu ácido seja mais forte. Então aqui a gente mostra nessa figura o exemplo aqui do ácido hipocloroso e do ácido hipoiodoso. Aqui o cloro é mais eletronegativo do que o iodo, então essa corrente de elétrons, essa atração pelos elétrons pelo cloro é maior do que essa atração do iodo pelos elétrons, tá certo? Então, o cloro, por ser mais eletronegativo, polariza mais essa ligação entre o oxigênio e o hidrogênio, e o iodo, por ser menos eletronegativo, polariza menos essa ligação.
Então aqui é mais fácil perder o H+, porque essa ligação está mais polarizada. Se perde H+ com mais facilidade, quer dizer que a constante de acidez ela é maior se comparada com esse ácido hipoiodroso aqui, que esse átomo é menos eletronegativo do que o cloro e, portanto, tem mais dificuldade de liberar o H+, portanto, sendo um ácido mais fraco, cujo Ka é menor do que do ácido hipocloroso. Bom, então vamos resolver um exemplo 19 aqui. Em cada um dos seguintes pares, escolha o composto que produz a solução mais ácida ou menos básica. HBr e HF. Bom, HBr é um ácido forte e HF é um ácido fraco, nós já falamos. Óbvio, então, que a solução contendo HBr vai produzir uma solução mais ácida, né? Isso foi explicado anteriormente, mostrando que a força do ácido ela aumenta quando você desce dentro de uma coluna na tabela periódica, tá certo? E o HBr também ele é um ácido mais forte porque ele vai gerar uma base conjugada mais estável, que é o íon brometo, que é um íon mais volumoso. Entre pH3 e H2S, também o ácido sulfídrico ele é o ácido mais forte do que o pH3, porque você está comparando dois elementos que estão dentro do mesmo período da tabela periódica, está no terceiro período. E a força ácida ela aumenta quando você caminha para a direita dentro do período da tabela periódica. Então, o enxofre, que está na coluna 6A, ele está mais à direita da tabela periódica do que o fósforo. Se mostrando também que o enxofre é mais eletronegativo do que o fósforo aqui, o que também vai gerar uma base conjugada mais estável quando esse ácido sulfídrico perder um próton H+. De qualquer forma, todos esses dois ácidos aqui são ácidos fracos, mas o ácido sulfídrico é um ácido mais forte do que o pH3. É só olhar lá a posição do átomo de fósforo de um enxofre na tabela periódica. Já entre o ácido nitroso e o ácido nítrico, a diferença está do número de oxigênios. E nós vimos que quanto maior o número de oxigênios ligados no nitrogênio, que nesse caso é o átomo do meio, maior vai ser a polarização da ligação entre o hidrogênio e o oxigênio, né? Porque esse hidrogênio está ligado a um dos três oxigênios aqui, facilitando então a perda de H+. Então o ácido nítrico é um ácido mais forte do que o ácido nitroso. Aqui na letra D, você tem o ácido sulfuroso e o ácido selenoso, né? Aqui também tem a ver com a posição entre o selênio e o enxofre na tabela periódica. Todos os dois se encontram na coluna 6A da tabela periódica. Mas aquele que está mais abaixo, né? Você vai ter um elemento ali menos eletronegativo, no caso, o selênio é menos eletronegativo do que o enxofre, e o enxofre sendo mais eletronegativo nesse oxiácido, ele faz com que a polarização da ligação entre o hidrogênio e o oxigênio seja maior, tá certo? Então, aqui o enxofre é mais eletronegativo do que o selênio, porque o enxofre está mais acima na tabela periódica do que o selênio. Então, por ser mais eletronegativo, faz com que haja maior polarização da ligação entre hidrogênio e oxigênio aqui do que aqui. Maior polarização facilita a liberação de H+, fazendo então com que o ácido sulfuroso seja o mais ácido desses dois, tá certo? Bom, agora nós vamos falar sobre ácidos carboxílicos, que dentro da química orgânica é a função orgânica que apresenta compostos com maior características ácidas. Então, todos os ácidos carboxílicos ele contém um grupo carboxila, que é o C+OOH. Todos os ácidos carboxílicos eles são ácidos fracos. A exemplo do ácido acético, né, que tem um Ka de 1,8 vezes 10 elevado a menos 5, indicando que ele é um ácido fraco. Quando o ácido carboxílico ele perde um próton, ele vai produzir um ânion chamado de carboxilato, que é o C+O-, tá certo? Mas o ácido carboxílico é um ácido fraco, então a base conjugada dele vai ser o ânion carboxilato. E esse comportamento ácido e base de compostos orgânicos é discutido dentro da química orgânica. Então aqui mostra o exemplo de uma fórmula geral de um ácido carboxílico que tem o C+OOH e esse hidrogênio ligado no oxigênio é que é ácido. Quando esse hidrogênio é liberado na forma de H+, você gera uma carga negativa sobre esse oxigênio, o que gera um ânion carboxilato, certo? Então finalizamos essa aula aqui e até a próxima aula.